Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da professora Beatriz, companheira de longa data dentro da área não só da arquivologia, como da história, pesquisadora do Arquivo Nacional, que eu conheço já há bastante tempo, e agora somos colegas dentro do programa de pós-graduação da Unirio. E eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito dessa temática da gestão documental a partir do momento em que a Prefeitura tem como objetivo desse encontro justamente a questão de orientar os órgãos da Prefeitura quanto às ações de gestão de documentos, visando atender a responsabilidade municipal estabelecida em razão da Lei de Acesso à Informação, que vocês já devem ter ouvido falar, é uma lei federal, que foi publicada em novembro de 2011, que entrou em vigor em 2012, 180 dias depois, foi regulamentada pelo governo federal e também foi regulamentada pelo Decreto Municipal 35.606, de 15 de maio de 2012. Então, é uma temática que associa, e vincula a questão de programas de gestão da informação, a implantação de programas de gestão da documentação, como condição essencial para você garantir o acesso à informação. Porque se fala muito em acesso à informação, todos têm acesso à informação, isso estava previsto já na Constituição Federal de 1988, nos seus artigos, incisos, que não cabe agora aqui ficar falando, mas como dar acesso à documentação sob a guarda do poder público. Então tem todo um trabalho feito desde 88, a partir daí, que já previa que era dever do poder público a gestão da documentação governamental. Em 91 veio a Lei dos Arquivos, que aí define o que se considera gestão de documentos. Só que o conceito de gestão de documentos, que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem estabelecido na Lei Municipal de 2012, quer dizer, nós já estamos aqui falando de uma legislação do século XXI, mas o conceito de gestão de documentos é uma coisa que vem da metade do século XX, não é uma coisa nova na literatura dos arquivos. Para quem atua na área, eu já reconheci aqui vários ex-alunos que hoje trabalham na Prefeitura, trabalham aqui no Arquivo Geral da Cidade, Então, para quem atua na área, ouvir falar de gestão de documentos, tratamento dos arquivos, tratamento da documentação, não é uma coisa recente. Instituição de protocolo, função dos arquivos correntes, não é uma coisa nova. É toda uma preocupação que a ciência dos arquivos, a arquivística, a arquivologia tem desde a metade do século XX, mas que na nossa legislação só veio a se consolidar primeiro com a Constituição de 88, no artigo 216, e depois com a Lei de Arquivo, que é de 91, onde se define o que se considera gestão de documentos. E a lei municipal, ela replica esse conceito e até amplia em alguns aspectos. Então, se a gente lê esse conceito, a gente vai dizer, bem, o meu dia a dia nas instituições, nos órgãos da Prefeitura, seja da administração direta, indireta, fundacional, eu faço isso tudo? Faço. Se vocês pararem 5 minutos para pensar, vão ver. Então, conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção dos documentos, tramitação, uso, avaliação, arquivamento, em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Então aí está toda a questão do ciclo de vida dos documentos. O que eu produzo, para que eu produzo, para que eu faço no dia a dia dos órgãos, qual a finalidade, está cumprindo que missão dentro do órgão. Todos os protocolos controlam a tramitação da documentação, todo mundo usa para quê? Para dar acesso, para informar, para tomar decisão, para registrar um direito, um dever da Prefeitura. E aí, depois que o documento atende essa necessidade básica para que ele foi criado, ele tem que ser avaliado, tem que ser arquivado. Agora, avaliado para quê?
avaliado para guardar, porque ele tem valor permanente para a instituição, para a administração ou para o cidadão, que é o beneficiário direto da produção documental do poder público. Né? E aí ele passa por fases, aí a arquivologia como ciência estabelece um controle, um tratamento adequado nas diferentes idades dos arquivos, corrente, intermediária, permanente. E também orienta o processo de eliminação, porque a gente sabe que nem tudo que é produzido é para ficar guardado permanentemente. Agora, eliminar com critérios, com responsabilidade, com autoridade para eliminar, não essas questões que a gente vê, esse termo cunhado, queima de arquivo, foi criado basicamente para eliminar informações que não deveriam estar sendo eliminadas, até usado no sentido figurativo para outras questões, mas foi criado nesse sentido. Você queima um arquivo porque você quer que aquelas informações não cheguem a público. E não é isso que preconiza a teoria, a literatura e todas as pessoas que trabalham com responsabilidade nos arquivos. Então, acho que o papel, né, esse segundo workshop, com esse objetivo de trabalhar, de sensibilizar, ou motivar, ou conscientizar vocês, que foi o convite da professora Beatriz, quer dizer, eu acho que todo mundo que trabalha já é consciente, já é motivado, já é sensível à causa. Só que a gente tem que continuar fazendo isso no dia a dia, porque os quadros de funcionários se renovam, a gente passa, e o trabalho da gestão pública, ela continua. Então, a gente tem que ter todo um programa para implantar programas e implementar critérios e procedimentos adequados para a gestão de documentos. Tá? Então, esse é só um conceito que está na legislação, mas que a gente precisa, na realidade, torná-lo realidade. Aí, para isso, a gente precisa planejar e implantar um programa de gestão de documentos. Primeiro, planejar e implantar um programa não é fácil. Eu não tenho aqui nenhuma receita de bolo, mas a gente sabe mais ou menos o passo a passo do que fazer. Eu tenho que fazer tudo isso. É muita coisa? É. Mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai chegar a concretizar a implementação desse programa. Então a gente tem levantamento e análise da realidade institucional. No vídeo vocês ouviram falar, o arquivo vem desenvolvendo o censo dos arquivos. Para que se faz um censo? Para se conhecer, para se ter um diagnóstico da situação dos arquivos. Então a realidade institucional dos arquivos da prefeitura, eu acho que está coberta com esse trabalho de desenvolvimento. Estabelecimento de diretrizes e procedimentos, que começam desde a legislação e os decretos, esses atos normativos maiores, até instruções, portarias e o nível de regulamentação que poderá advir do próprio Arquivo Geral da Cidade para os órgãos dessa rede de arquivos da Secretaria da Casa Civil e atingir todos os aqui representados. Designação de responsabilidade é fundamental. Quem faz o quê? Qual é o papel do Arquivo Geral da Cidade? Qual é o papel de cada órgão da prefeitura ou de cada unidade administrativa responsável pela área de protocolo, que vocês chamam de centro arquivísticos, ou seriam as divisões de arquivo, ou um nome que, por acaso, no passado, elas tenham essas seções, essas unidades. Desenho da gestão arquivística de documentos, quer dizer, que tipo de gestão de documentos voltada para a formação de arquivos com bastante representatividade se pretende, não só em termos de adoção de novas tecnologias, como a microfilmagem, que é uma tecnologia antiga, ou a digitalização que está batendo a porta e muitas vezes sendo empurrada à força aí em muitas instituições, mas a adoção dessas tecnologias faz parte desse desenho, mas pressupõe um trabalho de arquivo. E a elaboração de instrumentos e manuais. Elaboração de instrumentos e manuais. Aí, por que esses instrumentos, que algumas pessoas também falam já de ferramentas, porque estão muito associados à questão do desenvolvimento de base de dados, ou esses instrumentos estão
dentro de sistemas informatizados, porque o código de classificação, o plano de classificação e a tabela de temporalidade e destinação de documentos e arquivos são considerados os principais instrumentos dentro desse planejamento e da implantação de programas de gestão de documentos. Acho que se eu estivesse dando uma aula, eu ia perguntar: o que você acha que é importante? Por que você acha? Você tem plano de classificação? O que te ajuda a tabela de temporalidade? Não, nunca ouvi falar nisso. Pode ter gente aqui que está sabendo tudo isso, pode ter gente que está ouvindo esses termos pela primeira vez. Termos comuns e dentro da área de arquivos. Quando eu falo ciclo de vida de documentos, eu estou falando em determinar a temporalidade, quanto tempo um documento fica na fase corrente, quando ele fica na intermediária e por que ele vai para a permanente. Então, para isso, eu preciso criar instrumentos que eu chamo de gestão de documentos. E por que isso? Como é que eu faço isso? Como eu começo a desenhar esses instrumentos, a construir esses instrumentos? Ou por que eu faço isso? Porque tem duas atividades dentro da gestão de documentos que são fundamentais. Que são essas duas palavrinhas aí: classificar e avaliar. Se eu não fizer isso, eu não tenho um programa de gestão de documentos. Meu programa vai ficar... Porque senão eu vou ter aquilo que é uma história triste dos arquivos, que a gente chama de massa documental acumulada. Eu vou produzindo, amontoando. Alguns dizem que arquivam, né? Porque colocar em caixinha, colocar número na caixinha, está arquivado. Mas isso não é gestão de documentos. Colocar em caixinha bonitinha, mas eu não sei o que tem dentro do conteúdo da caixinha, então não adianta nada. Então, na realidade, as atividades técnicas, os procedimentos, eles têm essas duas palavras-chave: classificar e avaliar, que são tarefas primordiais para garantir o quê? O controle do fluxo, o acesso e a disponibilização das informações. Gente, os arquivos existem para dar acesso. O arquivo não existe para o Rafael, que é arquivista, né? Para ela, também que é arquivista, né? Ou para outros mais que estão arquivistas, que nem para a diretora do Arquivo Geral da cidade. O arquivo não existe para isso. O arquivo existe para dar acesso às informações. Nós estamos dentro de instituições públicas, o nosso objetivo é dar acesso à produção documental do poder público. Então, o nosso objetivo é dar acesso e disponibilizar as informações. Só que para isso eu preciso controlar esse fluxo de informação, produção, uso e acesso da informação. E para controlar isso eu preciso classificar e avaliar. Por quê? Dessa forma, essas práticas vão permitir essas três atividades que são fundamentais. Primeiro, para o poder público, compartilhar de informações para tomada de decisão segura e transparente. Só sabendo o que foi produzido, o que está sendo produzido, o gestor, desde o mais alto cargo, o prefeito, até o da unidade administrativa, vai poder tomar uma decisão com segurança e transparência. Segundo, eu vou poder eliminar criteriosamente os documentos destituídos de valor, seja a curto, médio e longo prazo. Daí a temporalidade dos documentos. Curto, médio e longo prazo. Eu posso um documento ser utilizado 1 mês, 1 ano, 5 ou 50. Então, o que vai determinar isso, daí o momento da eliminação vai ser o programa de gestão de documentos. E vou preservar conjuntos documentais para a guarda permanente. Vocês viram no vídeo que existe uma defasagem de 50 anos de recolhimento. Recolhimento é justamente essa passagem dos documentos das unidades administrativas, dos órgãos da prefeitura, dos arquivos gerais que existam, né, em algumas secretarias. Eu também já fui funcionária do município, como professora, tem um arquivo geral ligado à própria Secretaria de Administração, acho que ainda tem, né? E aí fica a nossa história, a história dos servidores, de quem passou, e no momento dessa documentação, ou ela vai ser eliminada, por alguns critérios X, Y, Z, ou ela vai ser recolhida para a guarda permanente.
Mas para ela vir aqui para o Arquivo Geral da Cidade, como de guarda permanente, ela tem que estar tratada, identificada, classificada e determinada a sua guarda permanente. Então, essas atividades são fundamentais. Então, começando pelo próprio papel da classificação, a classificação é básica para a administração de documentos. A administração de documentos é o mesmo termo de gestão. É porque gestão de documentos é uma tradução direta do nome em inglês, mas que a gente pode também falar administrar documentos, gerir documentos, gerenciar documentos, são todos sinônimos, mas são fundamentais para quê? Para que eu possa ter aquele controle de fluxo. Se eu não classificar a documentação, identificar quem produz, para que produz, qual o conteúdo, qual a origem, qual a data, de quem para quem, autor, produtor desse documento, eu não vou efetivar o controle de vida, dos documentos. Então, a gente tem que entender que classificar é a base de tudo. Da classificação é que eu posso partir para as outras atividades, práticas e funções da arquivologia. A gente fala muito em questão de tabela e temporalidade. Acho que isso muita gente já ouviu falar. Mas eu só construo uma tabela se eu tiver identificado os conjuntos documentais. Não só a tipologia, como o conteúdo dos documentos. E isso só pode ser feito a partir do momento do papel da classificação, que ele é a base para a próxima atividade, que é justamente